presidente, colegas vereadores, eu quero fazer menção a esse importante evento que nós tivemos aqui, com a vinda do nosso ministro Carlos Favro, do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, o Plínio, a gente tem que também aqui saudar, né, Silvana, a senadora Margarete Busetti, enfim, o próprio governador Mauro Mendes. Evento importantíssimo, porque você trazer um presidente da República para o município, eu quero dizer que para Sorriso é um privilégio. São poucos municípios, dos mais de 5.500, que terão condições de receber o vice-presidente da República. Sabe o que isso significa? Significa, dentro da visão da nova indústria brasileira, que tem lá mais de dezenas de bilhões de reais para investimentos, que o presidente, vindo conhecer e estar indo presente em nosso município, o nosso empresariado e o empresariado nacional consegue ter um acesso, Adir, Silvana, Jane, Darcy e Emerson, consegue ter um acesso facilitado, porque quando você vê a própria liderança política desse país, conhecendo a força do nosso agro, vendo ali dezenas e dezenas de prefeitos ali do nosso município, isso mostra que nós teremos um caminho aberto não só à própria Sudeco, ao próprio Fundo da Amazônia, ao próprio acesso ao BNDES, que é o que mais tem recursos para emprestar para a instalação das nossas indústrias. Não adianta a gente só produzir a matéria-prima se nós não agroindustrializarmos. É a indústria que faz a geração de emprego, é a indústria que traz a geração de renda, é a indústria que aumenta o ICMS, é a indústria que aumenta o ISSQN, para que o município possa fazer também os seus investimentos sociais, seja na saúde, seja na educação. Se a gente for atender só a questão, as demais questões, seja de saúde, educação, quando é que vai sobrar para trazermos também os grandes investidores, as grandes lideranças desse país que podem promover o nosso desenvolvimento? Só a fala do Alckmin, quando ele fala, eu sou favorável a Ferrogrão, gente, isso é fantástico. E eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo com ele e acertar para ele receber os prefeitos do Pará, os vereadores do Pará e também do Mato Grosso. Por quê? Porque o Pará, os municípios, são contrários a Ferrogrão, a não ser que, conforme disse para o vice-presidente, haja uma compensação da Ferrogrão quando ela passa pelos municípios do Pará. A exemplo do que foi feito com a Via Brasil. Vocês sabiam que a Via Brasil, quando ela recebe pedágio, ela distribui, Roberto Santo, recursos de acordo com a quilometragem que ela está em cada município do Pará? Vocês sabiam disso ou não? Isso é fazer justiça social àqueles municípios, são municípios humildes, que não tem muita arrecadação. Como é que nós vamos diminuir o fluxo dos caminhoneiros lá, que usa a borracharia, a farmácia, o mercado, o posto de gasolina? Porque a Ferrogrão vai impactar, e eu vou dizer que também nem vai impactar tanto, mas esse é o medo que os municípios têm. O que nós propomos aqui ao vice-presidente, em nome da Frente Parlamentar, é que no modelo da Via Brasil, possa também ter royalties para os municípios do Pará, que por onde, pela quilometragem, por onde vai passar a Ferrogrão. O vice-presidente falou, mas isso é muito interessante, Vanderlei, dá para a gente fazer um plus no projeto. Eu falei, vice-presidente, a gente precisa fazer isso, porque senão vai ter índio lá atrapalhando a ferrovia, vai ter realmente os municípios fazendo protesto, e isso é ruim para nós. Então a gente precisa construir algo que tenha um ganha-ganha para todo mundo. Para os produtores, mas também para as famílias humildes que estão nesse estado, em especial do Pará e também do Mato Grosso. Itaúba precisa receber os royalties, certo? Terra Nova precisa também, o Mato Grosso precisa. Então essa construção é que a gente vai fazer. Mas como que abrimos essa discussão para ajudar a Ferrogrão? Porque o vice-presidente esteve aqui. Vocês sabem quanto é que a ferrovia vai deixar no bolso dos produtores, só com a ferrovia aqui, já fiz esse cálculo lá no RBT News.
cerca de 250 milhões de reais, só em Sorriso eu estou falando. É só você pegar a produção de soja e de milho, e os adubos que vêm de lá para cá, e fazer o cálculo. Se ficar 250 milhões aqui, quanto que os nossos produtores de Sorriso vão investir? Construindo armazéns, comprando gasolina, comprando mais produtos, fazendo casas, trocando de carro. O que isso vai acontecer? Meu amigo adicúrnico, você que é da contabilidade, que entende dos impostos, nós vamos gerar riqueza. Gerando riqueza, o município tem mais recursos para fazer os investimentos nas questões sociais. E sabe qual é o maior programa social que existe? É o emprego. É o cidadão trabalhando. Se ele trabalha, ele ganha bem, ele cuida da família, ele compra um remédio, não depende só do município, ele faz muitas coisas importantes. Então, a gente também precisa, para finalizar, senhor presidente, um minuto, a gente precisa realmente tomar esse cuidado. A Silvana tem, de certa forma, razão na fala dela. A gente precisa também fazer um pente fino, mas também sem deixar de trazer as indústrias que geram emprego, que agregam valor, e isso é muito importante. Senhor presidente, Darcy, só também para esclarecer, a questão do FAR já existe sim, o cadastro. Só que o cadastro foi feito e o Ministério permite lá na Caixa Econômica Federal. E a gente fez o cadastro na Caixa Econômica Federal, das casas, das 200 casas, e houve realmente ali a necessidade de uma justificativa solicitada pela própria Caixa Econômica. E nós mandamos aí, o município mandou para o doutor Augusto Henrique Alves Rabelo, que é o secretário nacional de habitação, e ele que esteve aqui e falou, olha, pode fazer 200 casas que nós garante, que a gente manda as 200 casas para Sorriso. E aí a Caixa Econômica criou uns empecilhos, na hora da gente registrar o FAR. E a gente está fazendo a defesa lá no Ministério da Cidade, está aqui o protocolo. É por isso que lá você não vê, não está lá, mas está na Caixa Econômica Federal. Então eu vejo o Maurício também, às vezes pontuando essa questão com uma certa preocupação, não está errado, mas tem que estudar melhor. De fato, está na Caixa Econômica Federal, não só nós cadastramos, mas muitos municípios, direto na Caixa, porque o Ministério das Cidades permite, e é a Caixa Econômica também, que é o banco oficial, que vai fazer essa execução. Então, a gente precisa buscar a verdade, para às vezes não falar aquilo que não é real. Então, ou seja, fizemos o processo, fizemos o cadastramento, mas a Caixa fez algumas pontuações em que a gente não poderia. Mas por que não pode? Vamos sim correr atrás, e está aí os documentos que foram enviados. Então, a gente procura, a gente busca, eu tenho essa preocupação juntamente com o Breno, com você, Darcy, da questão das casas. Então, população de Sorriso, foi feito sim o cadastramento no tempo hábil, a Caixa colocou algumas restrições, e nós estamos resolvendo isso lá no Ministério das Cidades, certo? Com o secretário nacional de habitação. Então, você tem as opções de fazer as escolhas. Então, senhor presidente, muito obrigado aí pela atenção, e eu quero também dizer que na semana que vem eu vou fazer um comentário aqui, triste, lamentável. Nós fizemos uma interlocução junto à Rosa Neide, a Rosa Neide trabalhou junto à Fernanda, do FNDE Silvana, e nós praticamente perdemos 3,5 milhões de investimentos na creche do bairro Estrela do Sul. Perdemos os 3,5 milhões porque não cadastraram em tempo hábil. O prefeito Arley Fernandes está pulando no telhado lá na prefeitura, está procurando resolver, mas eu acho muito difícil, estou fazendo gestão, o sistema nacional abrir novamente só para atender o município de Sorriso. Então, isso lamentavelmente, eu quero voltar aqui à tona, quero fazer alguns comentários. Eu sou da base, sou sim. Sua conclusão, vereador, já passou um bom prazo do tempo do senhor. Tá? Só finalizando. Então, a gente é da base, isso é importante, certo? Mas a gente também não pode permitir, aí eu faço uso das palavras da Silvana também, a gente tem que tomar os cuidados, tem que fazer os pente finos, porque, veja bem, isso é muito sério. Então, eu já falei com o prefeito Arley Fernandes, nós vamos ter que buscar alguma alternativa. O prefeito está satisfeito? Não. Foi uma falha de profissionais ali, certo? Não é a primeira vez, e a gente precisa, minha gente, tomar cuidado, certo? Então, semana que vem eu quero me ater também nesse assunto que é de extrema importância. Obrigado, senhor presidente.